a gente só não verifica essa conexão. Então, hoje a gente vai ver o exemplo da China, que é um grande exemplo, né, em alguns dos ODSs, né, boa parte deles, talvez. Então, vai ser bem interessante a gente acompanhar e ver um pouco mais, né, sobre o que o país tem desenvolvido e o que a gente pode aprender também com a experiência chinesa. Pois é, eu vou começar compartilhando, então, os slides e vou dar início. Quero só primeiro confirmar, daí a gente começa a conversar, se o slide está aparecendo, só um minutinho. Peraí, vai estar aparecendo, muito obrigado. Justina. Está aparecendo aqui. Tá perfeito? Então, vou contar de onde surgiu essa questão com a agenda ONU. Foi uma noite eu estava aqui em casa com a minha orientadora e outros intelectuais, e a discussão não era eu uma intelectual, era ela e os outros, eu era só um realiceiro ali, mas havia uma discussão, porque alguém disse assim, que bom que a ONU conseguiu influenciar a China. E olha só, a China combateu a pobreza extrema por causa da ONU e tudo mais. E aí ficou uma coisa assim, a China, a ONU, ela teve mesmo um poder de influenciar a China? Será que, na verdade, ninguém ia mesmo fazer nada, mas aí, poxa, eu vou aparecer na ONU e fiz? Como que funciona isso? Isso deu origem a um artigo, que foi uma investigação que eu fiz com o meu companheiro, Diego Pautasso, também. Ele é um cientista político, também um sinólogo, e com a minha orientadora. E eu já adianto aqui que o que a gente descobriu foi que a China utilizava a agenda da ONU para se promover mundialmente, ou seja, ela pegou metas que já eram suas, exemplo, a erradicação da pobreza, ela é uma meta desde a Revolução, já tinha por si só uma tigela de ferro de arroz, ou seja, uma tigela de arroz, a erradicação da pobreza extrema como meta, e em 1980, Deng Xiaoping falou, não, nós vamos erradicar a pobreza até 2020. Acontece que a agenda da ONU 2030, ela começa entre 2015 e 2030, e para a China, por que não juntar a ONU e se promover mundialmente, né? A gente tende a imaginar que uma dicotomia, tipo, o mundo é bom e o mundo é ruim, ou coisa assim. Mas, na verdade, os países agem de acordo com as suas convergências, de acordo com o seu interesse, e é do interesse da China pegar para si e se tornar um protagonista da agenda da ONU. Então, essa ideia dessa convergência da agenda da China com a ONU, e a gente vai aqui adentrar a ONU, as estruturas hegemônicas de poder, e como esse xadrez geopolítico vai mudando, né? Isso resultou, então, primeiro nesse artigo, depois num curso de extensão universitária que eu dei recentemente na USF, e aí a gente teve essa aula, da qual eu vou apresentar para vocês, que é uma aula, primeiro, mais teórica da China, e essa convergência histórica traz consigo como foi a atuação da China dentro do Conselho de Segurança da ONU, inclusive, e na sequência eu vou tratar, então, as ODS, esses 17 objetivos, a erradicação da pobreza, a questão ambiental. Eu tenho trabalhado bastante também nas minhas redes, porque já que eu pesquisei para a aula e eu tenho comigo essa importância da difusão científica, mas, enfim, gerou esse curso. Então, quando fui convidada pelo Gestina para dar uma aula aberta, de imediato era uma outra ideia de aula, mas eu percebi que esse é um assunto que foi bem trabalhado, foi bem recebido, teve muito debate e muito interessante. Então, que está na ordem, né, do momento, e discutir as coisas na ordem do momento traz consigo uma dificuldade, porque a história do tempo presente ela é uma caixa preta que você vai abrindo e vai acontecendo assim, mas é muito satisfatório conseguir ver melhor o contexto atual, né? Então, a importância desse tema... Isis, Oi. Só uma gentileza que eu estou tirando print. Se você puder só ocultar essa notificação aí que você está compartilhando a tela. Pronto, Isso, agora eu vou perfeito. Obrigada.
porque ficou pequenininho, né? Peraí. Assim? Isso, valeu. Imagina. Então, a ONU, ela não é uma organização ignorável, muito como se dizer, muito pelo contrário. A ONU está presente em mais de 180 países. E a China, por sua vez, né, por seu turno, além de ser o nosso maior parceiro comercial e na maioria do globo terrestre, né, ela tem apresentado indicadores, importantes indicadores sociais que não são mais ignoráveis. No meu caso, eu estudo o combate à extrema pobreza, mas a gente vai ter a universalização de bens e serviços, a questão da educação na China, que é muito falado. Então, são indicadores sociais que a gente precisa parar e descobrir como que foi que o país periférico, que já em 1949 era o 11º país mais pobre do mundo, conseguiu erradicar a pobreza extrema. Nós ainda não conseguimos. E vou dizer mais, o grande hegemon do mundo, os Estados Unidos ainda não conseguiu. Então, será que não é um exercício de humildade, né? E também contra um senso comum e até xenófobo, estudar a ciência de como de fato eles fizeram isso para além da ideologia, mas qual ciência que eles aplicaram? Como que num território com 8 vezes a nossa população, eles conseguiram o que conseguiram, né? Então, e a China, ela acaba transitando de um ator contestador revisionista, e o que eu quero dizer sobre isso, de um ator que na primeira ordem, tal qual Coreia hoje, a gente vê, se fechou para o mundo, né? Assim que faz a sua revolução, revisionista, fechado, para um ator que hoje em dia é o mais engajado nessa agenda da ONU. Como que ela passa de um ator os comunistas fechados para um ator que promove, promotor dessa agenda, um dos mais fortes do Conselho de Segurança da ONU, né? E ela daí faz o seguinte, ela não é só engajada com a ONU e fortalece a ONU, como utiliza o seu poder, né, gravitacional, geopolítico e econômico para pressionar e fazer uma reforma da ordem mundial. E esse é o nosso assunto aqui hoje. Então, que daí vocês veem a empolgação, porque eu considero um assunto interessantíssimo. Hoje, então, a China é o país que é considerado promotor desta agenda, considerado todas as literaturas possíveis científicas, né? Então, quando a gente pensa na ONU e na importância da ONU, ela é criada no contexto pós-guerra e ela tem o que a gente chama de estruturas hegemônicas de poder. Bom, o que são as estruturas hegemônicas de poder? Os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, eles têm um poder muito maior na ONU. E a ONU, dentro disso, ela tem vários órgãos, que a gente vai ver no próximo slide, como exemplo o FMI, e ele dita as políticas do resto do país. Ou seja, primeiro que a ONU não é ignorável, é a maior organização internacional existente, né? E com mais de 180 países, como se tem. E depois que ela tem esse poder, como, por exemplo, a partir do FMI, de ditar as políticas. Exemplo, o FMI ditou que para a periferia do planeta, ou seja, para a América Latina, você conseguir empréstimos, você precisava seguir uma política neoliberal. Essa política neoliberal, ela foi responsável por ações focalizadas do combate à pobreza, não mais de cunho estrutural, desenvolvimentista, e basicamente, né, gerou uma crise nas nossas políticas públicas. Então, é muito importante, e a ONU, ela reflete a ideia das maiores estruturas de poder que estão dentro dela. Então, quase a Assembleia Geral da ONU, ela nasce então da Carta das Nações Unidas. A Assembleia Geral, ela é reunida de todos os países membros, é o principal órgão da ONU. Quase todos os cargos dentro da ONU, eles são baseados na rotatividade e ao Conselho de Segurança. E esse Conselho de Segurança da ONU, ele é responsável por sanções econômicas, intervenções armadas, questões de paz, ou seja, suma importância, né? E participam dele China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Então, e um voto do Conselho de Segurança impede uma ação. Então, quando a gente vai ver a ideia de uma sanção armada, uma sanção econômica,
Se a China vota que não vai acontecer, não vai acontecer. Então, é muito importante esse poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Não é algo ignorável. E aqui nessa aula a gente vai ver como a atuação da ONU, da China, desculpa, vai mudando da ONU com o passar do seu fortalecimento nessa geopolítica. Aqui eu trouxe um slide que eu acho que não fica muito visível para vocês, mas tudo bem, eu posso comentar. E ele cita os principais, ele é um organograma da ONU e cita algumas entidades. Então, a gente vai ver a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, o PNUD, que é super importante, a Unicef, que todo mundo conhece. Aqui na América Latina tem uma que especialmente eu gosto muito, que é a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é responsável por grandes estudos desenvolvimentistas, inclusive com o Celso Furtado, é muito importante a CEPAL. E aí a gente vai ver uma série de organizações, como o FMI, e etc., que todas elas integram a ONU e influenciam as políticas públicas do mundo inteiro. Então, dito isto, eu vou trazer aqui um histórico de como foi a China dentro da ONU. A China ela assume o lugar de Taiwan no Conselho de Segurança da ONU em 1971. Então, a China já estava antes no Conselho de Segurança da ONU. Aí tem a Revolução, e aí a China, o governo do Kuomintang, do Chiang Kai-shek, foge para Taiwan e faz a República da China lá. E a China continental vira a República Popular da China. Muito... de uma maneira muito interessante para as nações que não queriam aceitar uma nova nação comunista, dizer, não, quem está na China é a República da China, não uma República Popular. E dão um assento, então, a Taiwan. Então, Taiwan fica ali um tempo com o assento da China dentro da ONU. E aí a gente tem Kissinger, que é um dos grandes protagonizadores, é um diplomata americano. Ele tem um livro fantástico que chama Sobre a China, e ele é responsável pela aproximação da China com os Estados Unidos, ainda na era de Mao Tse-tung, porque quando a gente pensa em China, a gente pensa Deng Xiaoping abriu a China, mas não, já na época de Mao Tse-tung houve essa aproximação do governo de Nixon a partir desse diplomata do Kissinger, e isso é uma outra coisa que sai do senso comum, porque as pessoas acham que os países que se auto-intitulam comunistas ou socialistas, eles dão a mão numa linda ciranda e são todos amigos. Na verdade, não. A China, os Estados Unidos, nesse contexto, estavam numa guerra fria com a União Soviética. Imagina, em 1971, né, tempos áureos da União Soviética. E seria péssimo, é uma metade do mundo que você perde se a China e a União Soviética se aproximam, né? Então, para os Estados Unidos se aproximar da China para evitar que a China se aproximasse da União Soviética, era muito mais interessante. Nesse sentido da Guerra Fria, então, os Estados Unidos, a partir de Kissinger, desse diplomata, se aproximam da China e devolvem o assento de segurança na ONU para a China, né? E a gente vai perceber nessa aula que a transformação da China em potência econômica, muitas vezes rivalizando com os Estados Unidos, vai refletir no seu perfil de atuação. A gente vai ver uma China muito tranquila, que dificilmente aparece, que tem muito a ver com o que o Deng Xiaoping disse. Deng Xiaoping disse o seguinte: primeiro, a gente cria músculos, depois a gente mostra. E a gente vai perceber isso na China, que começa muito discreta e vai aumentando o seu perfil de atuação. E isso aqui é muito interessante trazer um conceito de ascensão pacífica. A China tem um conceito de ascensão e crescimento que respeita a autodeterminação dos povos, que significa que cada povo é responsável por fazer a sua história e a sua revolução. E a China, ela não tenta exportar a sua revolução. Você não vai conseguir me dizer um país que a China tem invadido para ajudar na revolução.
diferente da União Soviética, no caso do Afeganistão, e diferente dos Estados Unidos, que muito entra em países para salvar, abre aspas, a democracia, e todos são, coincidentemente, países que têm muito petróleo. Enfim, a China tem, então, esse conceito de ascensão pacífica. Ela cresce e ela começa a gravitacionar, a gente vai perceber, como um hegemon, mas numa ascensão delicada, uma ascensão sobre economia, sobre a famosa cooperação, nas palavras dos chineses, ganha-ganha, e não através da força, da invasão. E o que a gente vai perceber é que, eu vou falar um pouco mais adiante, mas é que a China acaba só utilizando o poder de veto dela quando a questão dela é segurança. E é o tema da Thaís da segurança, então estou empolgada para ver as pesquisas da Thaís do futuro. Thaís aqui é a nossa integrante maravilhosa do China. Mas, enfim, a questão da China é a segurança do seu território. E, bom, seguindo, então, como diz, então, Pautasso, o desenvolvimento da economia continental, né, porque a China tem um tamanho continental, e a ampliação da capacidade econômica tornam-se, então, um instrumento da política externa chinesa. Você vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês em dados, que começa muito discreta, e a partir do momento que ela vai, nas palavras de Deng Xiaoping, criando músculos, ela vai falando, não, com isso eu não concordo, com isso eu veto, com isso eu apareço aqui. E além disso, além de ela ir mostrando, então, o seu perfil dentro da ONU, ela vai sugerindo novas organizações internacionais. E aqui eu trago o caso do BRICS, que agora temos a Dilma no BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, ou seja, a diplomacia chinesa ela tem focado nesse fortalecimento no multilateralismo, diversificando suas alianças e entrando em instituições com mecanismos multilaterais e adquirindo recursos para promover o desenvolvimento nacional. Eu não me lembro, para ser honesta, se estão nesses slides, mas uma história interessante é quando os Estados Unidos, então, têm a abertura econômica da China, e eles têm uma impressão, que eu acho que é a impressão que o mundo inteiro teve, e que agora, porque tudo na China é muito rápido, né? E agora está todo mundo tentando pegar o bonde da história, que é quando a China se abriu, e principalmente na arrancada industrial do boom, que a China ia ser conquistada por um capitalismo e que aí ela ia acabar sendo um grande polo, seria um Japão gigante na Ásia, né? E aí os Estados Unidos sugerem para a China o G2, que é o grupo das duas grandes potências mundiais, porque ele achava que ela ia ser tipo um roteador de Wi-Fi do capitalismo, dizendo em palavras simples, né? E aí a China disse, não, eu sou completamente contra a G2, eu também sou contra o G7, eu sou a favor de um G20. Eu sou a favor de muitas. E a China, ela parte de uma diplomacia que diz queremos conversar com outros polos, eu não quero uma estrutura de poder e não vou ser o seu roteador na Ásia. E aí que começam as tensões, né? Entre o Gemon, até então estava tudo bem. Então, eu trago aqui uma tabela que eu percebi que agora, quando a gente dá um zoom, não fica na maior definição possível, mas elas são a atuação da China até 2012, de 1971 até 2012. E a gente vai ver que a União Soviética estava lá toda forte, usou 99 vezes o poder de veto. E a gente lembra que o poder de veto é aquele que, quando você veta, não pode ter sanção. Acho que a gente pode fazer aqui um parênteses de mas muitas vezes os Estados Unidos não sanciona, mesmo talvez a Rússia e a China sendo contra. Sim, e daí não dá de fato para controlar, uma ação arbitrária à ONU e pode acontecer. Os Estados Unidos, então, nesse tempo, usou 79 vezes o seu poder de veto, o Reino Unido 29 vezes, a França míseras 16 vezes, e a China, desculpa, muito discreta, da 2012, usou 8 vezes o seu poder de veto. Ou seja, quase. Olha a União Soviética, uma potência comunista. O de cunho que se reivindicava, né, socialista e comunista, com 99 vezes, enquanto a China com 8. E essas 8 vezes que ela utilizou era sanção armada em países muito próximos
E aí a China sempre teve uma coisa com a segurança, não, pera ali, não quero os Estados Unidos por aqui, sou contra. Ou, a partir de um momento, ela vai se aproximando da Rússia, e são votos em favor da Rússia, mas é sempre muito discreto. E aqui a gente vai ver que de 2012 até 2022, a China ultrapassa a França, ela tinha metade dos votos da França, e agora ela tem um poder de atuação muito mais forte, ela ultrapassa. Então você vê que de 2012 a 2022, em 10 anos, ela faz a mesma quantidade, um pouquinho mais de votos do que antes ela tinha feito em 40 anos. E isso é o que a gente chama do poder da China e se tornando uma protagonista dentro da ONU conforme o seu poder econômico vai aumentando. E aqui eu trago também uma tabela sobre o ativismo chinês dentro da ONU, nessas missões de paz, sabe? A China é o membro permanente do Conselho de Segurança que mais contribui com as missões de paz na ONU, tendo em 30 anos de ativismo nas operações participado diretamente de 26 missões, acho que eram 26 missões, enviando mais de 40 mil oficiais. Eu não sei, aqui eu não tenho dados, então eu conto a partir daqui mesmo. E aí, por vários motivos, assim, mas a China envia os soldados dela na missão de paz, porque que coração incrível, que... Não, também, mas não só por isso, é um jogo de interesse e de convergências. Exemplo, a China ela não utiliza o exército dela, ela tem um exército muito forte, e essas são as palavras, inclusive, dos líderes chineses. Não temos onde usar nossos exércitos, então enviamos eles para as missões de paz. Quando a China envia o seu exército nas missões de paz na África, a maioria são na África, ela fala para o mundo: olha, eu estou quietinha aqui, mas eu tenho um exército, né? Ele está aqui e vocês estão vendo como o meu exército é moderno, está em atividade, é grande, mas eu estou quietinha aqui. Uma outra questão também é que, exemplo, no Sudão do Sul, há petrolíferas que foram adquiridas pela China de maneira completamente válida, através de licitações internacionais, e a guerra, às vezes, a guerra civil. Então, a missão de paz ser exatamente daquele lugar do Sudão do Sul garante, né, a segurança das petrolíferas chinesas. Ou seja, além disso, contribui para o comércio da China na África, porque gera uma diplomacia, a famosa diplomacia do ganha-ganha. Eu vim aqui, eu contribuí, eu ajudei. E assim, quando a gente fala de ativismo chinês, durante a própria pandemia, a gente tinha os Estados Unidos desviando as vacinas, desesperados, enquanto a China estava exportando seus médicos, exportando vacinas e tudo mais para a África. E isso é muito interessante do ponto de vista chinês, porque ela se promove dentro da OMS, que também está na ONU, na Organização Mundial de Saúde, ela se promove para o mundo como um líder do hegemon, porque para pensar, se existe os Estados Unidos como hegemon, o país mais rico do mundo, teoricamente ele deveria ser exemplo, não deveria estar roubando vacina, né? E deveria também ser exemplo em ciência, na criação de vacinas, da exportação, no auxílio para o mundo. Quando a China faz isso, ela então mostra a força do seu exército, a força da sua diplomacia, a força da sua ciência, ela aumenta a projeção dela na África. Então, a China, neste momento, é o país que mais pratica o ativismo e as missões de paz dentro da ONU. É o que eu chamo de o jogo virou, não é mesmo? E aqui, então, eu trago para vocês para apresentar, já adentrando a nossa agenda, esse tema específico, depois de trazer esse histórico, que é a Agenda da ONU 2030, transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, como eu comentei, eu abordei naquele meu curso de extensão universitária a erradicação da pobreza, que é o meu tema de mestrado, mas ele está muito... Os objetivos do 10 acabam sendo muito interligados, né? Porque
Você não erradica a pobreza extrema sem acabar com a fome. Então, vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento estão entrelaçados com a erradicação da pobreza. E o segundo tema que eu dei foi as energias renováveis, cidades e comunidades sustentáveis. Essa semana eu estava falando de cidades florestas na China, muito interessante. Produção e consumo sustentáveis, o combate às alterações climáticas, enfim. A China traz consigo um histórico que converge com alcançar essas metas. E isso porque, exemplo, a tigela de ferro com arroz, né? Para cada chinês era uma meta da revolução. Era o país paupérrimo, a expectativa de vida era 35 anos na ocasião da revolução. Erradicar a pobreza extrema já era uma meta, né, da China, como eu tinha dito, e anunciada por Deng Xiaoping seria 2020 desde 1980. A questão do meio ambiente, das energias renováveis, como eu falei assim, e tratando muito rapidamente aqui, a China, quando ela tem uma arrancada industrial, ela tem a maior mobilidade urbana que se tem dado na história. 650 milhões de pessoas é 2 vezes a população dos Estados Unidos, 3 vezes a nossa população. E ela consegue essa transição do campo para a cidade sem a favelização, que é um feito, mas obviamente consumindo muito do seu meio ambiente, que não é diferente, exemplo, do que a Alemanha fez. Só que depois esses países se reconstruíram. Na arrancada industrial, a China, que é a fábrica do mundo, e a gente deve considerar que é óbvio, né? Se eu não produzo meu iPhone, mas a China produz meu iPhone, eu estou usando um recurso natural da onde, né? Qual é o país que está gastando a sua natureza para produzir as coisas? Pois é. Mas, enfim, a gente tem um partido comunista com 96 milhões de membros que quer se manter no poder. E para isso ele precisa dar respostas à sua sociedade. E a gente tem um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais informado, e para além de questões nobres, como ter sentimentos nobres dos líderes, etc., que isso é algo que não é mensurável, né, para a gente discutir cientificamente, mas gera projeção tanto do partido dentro do seu país, quando faz isso, quanto externamente para você vender. Então, é muito conveniente para a China adotar essa agenda para si e promover essa agenda, porque já são objetivos que a China teria e já estavam na agenda de políticas públicas chinesas antes mesmo dessa agenda existir. Mas se você consegue esses feitos dentro do prazo dessa agenda da ONU, que é 2030, você é promovido mundialmente. Se você é promovido, além de você se vender como uma potência, você amplia a aprovação da sua população. Enfim, é um jogo de ganha-ganha, realmente. Então, a China, primeiro, a cooperação Sul-Sul, quando a gente fala de cooperação Sul-Sul, a gente está falando dos países periféricos, né? A China oferece atualmente assistência a mais de 120 países em desenvolvimento para ajudá-los a alcançar os objetivos do desenvolvimento do milênio. Desde 1º de janeiro de 2015, a China concedeu oficialmente o tratamento de tarifa zero a 97% dos itens tributáveis dos países menos desenvolvidos, com relações diplomáticas com a China. A China, por 6 vezes, cancelou incondicionalmente os devidos empréstimos do governo sem juros, do governo sem juros, totalizando 30 milhões para países pobres altamente endividados e países menos desenvolvidos. Esse último tópico ele traz um ponto muito debatido e muito interessante, que é o famoso no sentido de fake news, né? Imperialismo da China na África, né? Primeiro que eu considero xenófobo, arrogante, para começar o mínimo, preconceituoso, que nós aqui
no Ocidente a gente diga: meu Deus, os africanos estão sendo enganados pelos chineses. Porque realmente, você acha que num país inteiro, ou num continente inteiro, né? Por exemplo, o país quando eu cito Angola, ou coisa assim, mas no continente inteiro, não haja quem consiga negociar pelo seu próprio país. Eles são tão tolos que você, José, da esquina da padaria, formado no Twitter, você sabe negociar pelo país deles, mas eles não, eles são enganados pelos chineses. Então, essa é a primeira coisa. Aí a segunda é que isso não vence um clique bem intencionado no Google, porque você vai dizer que há uma armadilha da dívida, onde a China, porque a China precisa muito de matéria-prima, coisa que a África tem. E aí a China que precisa dessa matéria-prima, ela está fazendo a armadilha da dívida e está endividando os países africanos. Mas se você vai fazer uma pesquisa, você vai ver que 90% da dívida dos países africanos não é com a China, e é sim com os países da Europa e Estados Unidos. Então, essa armadilha da dívida não está acontecendo. Não bastante, a China vem perdoando essas dívidas. Mas então, por que se dá essa cooperação? Se dá porque a China precisa de matéria-prima, eles têm 1,4 bilhões de pessoas para alimentar. A China troca isso por infraestrutura, e aí infraestrutura, talvez para alguém que nasceu na Faria Lima, não faça muita diferença quando você fala asfalto, portos, mas na vida prática, e eu, por exemplo, eu vim numa família bem pobre. E quando eu ia para o trabalho, muitas vezes chovia e eu não tinha asfalto perto de casa. E eu chegava com um pé sujo de barro. E só quem já chegou com o pé sujo de barro sabe o quanto o asfalto tem a ver com a dignidade humana. Sabe o quanto tem a ver com o seu carro andar mais rápido. Sabe quando tem a ver com o mercado, sabe a importância de um porto, porque porto gera comércio exterior, que gera trabalho, que gera finanças, que gera ações, que geram 1 milhão de coisas. Então, a infraestrutura é o básico do combate à pobreza. Você ter uma estradinha que se tira da sua casa e te deixa você levar a sua sei lá, o que você plantou, o seu agro, para o porto, para você vender, que deixa o seu filho para a escola, é de suma importância. E do outro lado, quando a China perdoa essa dívida, ela mantém uma relação de amizade, de uma cooperação de longo prazo, que é algo que a gente no Ocidente tem muita dificuldade de entender, porque tudo para a gente é desenhado num curto prazo, né? Nossas políticas públicas são de curto prazo, a troca de governo, mas é uma cooperação de longo prazo. A China vai continuar tendo 1,4 bi, tanto deve aumentar, vai continuar precisando de matéria-prima, e ela vai assim aumentando o seu poder gravitacional desses países, oferecendo então algo que até então, o Ocidente não tinha recebido com o neoliberalismo, que era a oportunidade de você conseguir alguma coisa na base da cooperação, né? Nem sempre, quando a gente for analisar um negócio, ele vai ser igualitário, quase nunca ele não é igualitário, mas com certeza, e o próprio interesse da China na África já valoriza muito a África. Tem a história da China que queria investir num porto angolano, e só da França saber que ela queria investir já valorizou e sugeriu fazer a obra investindo mais dinheiro. Então, nessa, a África vem ganhando muito. Dito isto, em âmbito doméstico, a China fez uma adaptação, então, dos seus planos quinquenais. O plano de quinquenal é o maior instrumento de planejamento chinês para bater essas metas, então, da Agenda 2030. Ela criou também um sólido sistema de leis, porque quando a gente pensa um país que vem de uma revolução, ele destrói tudo que há antes para criar tudo novamente. Esse é o conceito de revolução, senão chama golpe. E a China destruiu tudo para criar, inclusive, o seu sistema de leis. É o que o Losurdo chama da transição de um estado de exceção para a normalidade institucional. E a China aproveita, então, adentrar essa agenda para criar um sólido sistema de leis e alterando sucessivamente a lei da educação obrigatória, que aumentou os anos, a lei da proteção dos direitos e interesses da mulher, a lei de promoção do emprego, a lei do contrato de trabalho e a lei de proteção ambiental, para fornecer uma garantia legal e sólida para a implementação, então, das ODMs.
E também criou projetos pilotos. Uma curiosidade, e que dá toda uma única aula sobre isso, é que aqui no Brasil, quando a gente implementa uma política pública, a gente faz ela do centro da federação, né? Ela é criada lá em Brasília, para toda a unidade federativa, estados e municípios. Na China, eles fazem um movimento de experimentar essas políticas públicas numa província, e quando ela dá certo, vai aumentando para várias províncias, até que talvez ela chegue a adentrar toda a China. Uma dessas políticas que posso citar é o nossa, tem um carro doido, não. Enfim, o padrão de vida mínimo, que ele foi primeiro instalado em Xangai, e depois ele passa para as outras províncias até que ele vira o padrão de vida, o padrão mínimo de vida, que são as garantias de roupa, de vestimenta, educação, auxílio jurídico, saúde, tudo mais, as garantias mínimas, e passa a valer em toda a China. Mas é sempre projetos pilotos. Então, aqui a gente tem, então, zonas experimentais de desenvolvimento sustentável, e eu falei essa semana das 300 cidades, das cidades florestais, ecocidades na China, que são sempre experimentadas, assim, projetos pilotos, e as 42 províncias pilotos de baixo carbono. E é feita uma série de medidas, de abordagens para a implementação dessa agenda, desde uma sinergia de estratégias que visa integrar a Agenda 2030 das estratégias de desenvolvimento de médio e longo prazo para isso. Exemplo, no campo econômico, o governo formulou o Plano Nacional para a Estratégia de Desenvolvimento Orientada à Inovação e o Plano Nacional de Desenvolvimento Agrícola Sustentável. A garantia institucional, que é uma garantia legal, né, para que sejam implementadas as ODMs, que é promover reformas direcionadas para estabelecer uma estrutura institucional para a implementação da Agenda 2030, melhorar o Estado de Direito para fornecer essa garantia legal, formular políticas científicas para fornecer a garantia política. As políticas públicas na China, elas têm essa questão de serem convidados sempre cientistas para a formulação delas, porque quando a gente convida uma comunidade acadêmica e científica para criar aquela política, a adesão dela popular é muito maior, né? E soa menos autoritário de um governo que falar, olha, saiu desses profissionais, é o que há de mais novo no campo, esclarecer as responsabilidades do conhecimento. Governo responsabilizando, então o governo vai responsabilizando todos os outros, em todos os níveis, no nível provincial, de aldeia, responsabilizando então os líderes políticos para que sejam implementadas essa agenda. A mobilização social também é muito importante, aumentando o senso de responsabilidade de participar dessa implementação, que é o chamado do povo para o povo. É o uso extensivo da mídia para a mobilização dessas ODS, essa mobilização popular disso, e promover a participação pública de grupos não governamentais, do setor privado e indivíduos, especialmente os jovens, e cursos de treinamento, redes e atividades de gestão relacionadas a Agenda 2030. Eu estou apresentando essas abordagens e para que fique claro, elas foram tiradas num relatório da ONU, e ela cita como que a China fez e se tornou então o seu protagonista, e vai contando que isso é o que a ONU conseguiu observar dentro do território chinês. Então, a entrada de recursos, há todo um planejamento de onde sairão os recursos, então reformas fiscais, tributárias e financeiras para a implementação dessa agenda, um estabelecimento de um sistema financeiro com divisão racional do trabalho entre diferentes setores financeiros, ou seja, inclusive empresas, responsabilizando empresas. Olha, vocês têm lucros a partir daqui, vocês precisam mudar o sujeito, por exemplo, de fornecer energia, ou mudar as coisas aqui dentro para que seja mais sustentável, e intercâmbios internacionais, a troca de conhecimento. Uma gestão de risco que garantir o crescimento econômico sustentável, saudável e estável, de modo a fornecer uma base econômica sólida para a implementação dessa agenda, melhorando a qualidade de vida das pessoas, o aumento do bem-estar social,
o foco do desenvolvimento equilibrado e conectado das 3 principais áreas: crescimento econômico, progresso social e proteção ambiental. Então, há uma preocupação que tudo ocorra, mais ou menos ao mesmo tempo. Essa participação numa gestão de riscos, ela é muito interessante, inclusive quando a gente estuda estado de bem-estar na China, porque, exemplo, aqui no Brasil a gente decide que a gente vai pagar um auxílio e que o auxílio vai ser de um Bolsa Família de 600 a 1.200 e não necessariamente as contas públicas elas fecham e é sempre daí uma discussão, mas aí não vai ter responsabilidade fiscal e tudo mais. Na China, isso é sempre uma preocupação. Então, o estado de bem-estar na China ele é feito de uma maneira diferente do ocidental. Ele é de província, eles são os mesmos direitos, porém, de acordo com a questão fiscal financeira daquela província. Então, exemplo, Xangai é muito rica e todas as províncias têm direito à educação. Talvez um aluno em Xangai ele vai ter um laptop na aula. E talvez um aluno em Xinjiang só tenha sala de aula e professor e tão somente. Talvez ele não tenha nenhum livro para levar. Mas, enfim, depende muito, é feito com uma responsabilidade fiscal. E Xangai, por exemplo, esse dinheiro vem só dela, o fundo fiscal é só da província de Xangai, enquanto em outros lugares o governo ajuda. Então, há toda uma questão preocupada com uma responsabilidade econômica. E aí, eu trago aqui já finalizando as conclusões dessa aula. Que o engajamento internacional, então, da China, ele tem se aprofundado. E é uma estratégia multifacetada, ou seja, através de várias áreas, e que inclui os acordos internacionais alinhados com os objetivos e normas, com o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. No entanto, sem aderir às agendas que considerem divergentes de seus interesses. Exemplo, as agendas econômicas do FMI e a própria proposta do G2 para os Estados Unidos. A China, então, se tornou uma força poderosa na governança global e ela tensiona o status quo, inclusive no sentido de reformar algumas organizações internacionais. Aí é que eu dou o exemplo do Fundo Monetário Internacional. Ela diz, não, eu não aceito isso, inclusive eu sugiro aquilo. Então, antes, a gente tem que perceber que existem 2 momentos. O primeiro é um momento natural, quase natural, porque também não é que haja opções quando os Estados Unidos sancione, que é de se fechar. A partir do momento que ela participa da ONU, ela passa, abre aspas, a entrar nesse jogo geopolítico, só que ela aumenta o seu poder, visto que é uma estrutura hegemônica de poder, ou seja, uma estrutura que reflete a opinião dos países hegemônicos e acaba gravitacionando isso, né, mundialmente, e ela começa, inclusive, a discordar, dizendo, não, eu não acho isso. Exemplo, que a gente vai ver no próximo slide, a própria guerra da Rússia na Ucrânia. Enquanto os Estados Unidos tensionam para as pessoas investirem em arma, a China diz, não, eu não acredito nisso. Bom, dito isto, ao mesmo tempo, Pequim trabalha para construir espaços de atuação alternativos, ou seja, estou na ONU, mas eu estou construindo o BRICS, que agora é fortíssimo, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura. Isso torna a China uma potência insatisfeita, não com essa ordem mundial, como as coisas regem, mas com a sua posição. Ou seja, ela não vai ficar ali tímida, aceitando que isso aconteça. Ela se engaja em reformas e fala, não, tudo bem, pode existir essa ordem, mas a gente vai mudar ela, a gente vai reescrever essas normas e princípios. A China faz isso com base em quê? Com base no conceito de ascensão pacífica. Ela se mostra uma alternativa ao hegemon americano. Enquanto você vai ver o hegemon americano trazendo para a gente opções como políticas neoliberais, vai vir a China trazendo políticas desenvolvimentistas. Então, aliás, é o que a Higg chama de crise sistêmica, né? E quando o hegemon está para cair, ele se debate. E é o que a gente está vendo aí cada vez mais tensionando as coisas da China com os Estados Unidos. Ela se oferece agora como um novo parceiro para países que antes, como exemplo, a América Latina, tinham que
aderir a empréstimos com juros altos, a política neoliberal, porque não havia uma outra opção. Agora é uma nova opção. Então, aqui o protagonismo da ONU, eu trago alguns exemplos. Com a pandemia, a China ampliou seu protagonismo, anunciando a vacina como bem público mundial e o auxílio de 2 bilhões para países periféricos. Os Estados Unidos, sob Trump, por sua vez, né, por seu turno, priorizaram culpabilizar a China, desacreditar a Organização Mundial de Saúde, ao invés de assumir as atribuições que caberiam ao hegemon. Na questão da Ucrânia, sua proposta foi de encerramento do conflito. Nesse mesmo conflito, a posição dos Estados Unidos é um incentivo à crise e às respostas beligerantes. Antes de encerrar, eu trago aqui também uma coisa que eu sempre falo nas aulas do combate à pobreza, assim, principalmente nas políticas públicas de Big Data, que são super interessantes, e todas essas grandes políticas públicas feitas pela China, e principalmente de avanço científico muito grande, ela acaba sempre convidando a ONU para participar, ou o Banco Mundial para participar, porque é mais ou menos assim, se eu não tenho o que esconder e eu vou de fato fazer, eu vou chamar as grandes organizações que são os olheiros do mundo, porque eles vão ser os primeiros a me validar, porque visto que é sempre tudo recebido com tanta desconfiança quando se fala de China, isso, quando você chama essas organizações, você traz uma projeção do seu feito muito mais rápida. Isso aconteceu comigo quando eu descobri. Era 2020, o ano da pandemia, e aí eu descobri que, pela página do Banco Mundial, que a China tinha erradicado a pobreza extrema. E eu achei muito estranho, porque não tinha aparecido na mídia em lugar nenhum. Mas o Banco Mundial estava falando, porque o Banco Mundial estava lá, participou de várias políticas públicas. Então, eu me senti segura para realizar a minha pesquisa, porque o meu dado, para além de ser um dado do governo chinês, ele era um dado reconhecido pelas organizações mundiais. Então, mais uma vez, foi interessante para a China convidar. Nossa, muito louco. Enfim, foi interessante para a China convidar essas organizações internacionais de serem elas um espelho até científico do que estava acontecendo lá dentro e participar e contribuir. Sendo assim, né? Encerrando, Pequim se engaja na governança mundial, integrando-se então às organizações internacionais, enquanto Washington perde a capacidade de liderar o mundo, num contexto de grandes adversidades. Isso só reforça a fragilidade das abordagens que consideravam a China, então, uma potência revisionista, fechada, antiquada, enfim. Sendo assim, eu digo muito obrigado, eu deixo os meus contatos, eu agradeço a atenção numa segunda-feira, que eu sei que é corrida para todo mundo, desde já, e vou aqui voltar para a sala e me abrir a perguntas. Que chique vocês, obrigada, Plínio, eu estava lendo aqui o negócio, Plínio é um querido, tão meu amigo há tanto tempo, enfim, vou parar a apresentação aqui, bem? E vou deixar a Cíntia mediar, porque tem uma mediadora tão maravilhosa do sonho que eu vou te Obrigada, Isis. Então, gente, quem tiver dúvida, levanta a mão, que a gente vai seguir aqui a ordem. Eu também tenho dúvidas que eu vou estar adicionando. Também podem enviar pelo chat que eu leio por aqui. Deixa eu ver as mãozinhas levantadas agora. Bom, vou então começar com as minhas dúvidas, enquanto vocês vão enviando a de vocês no chat, enquanto vão perdendo a timidez. Isis, foi muito interessante ver a sua apresentação e trazer uma outra perspectiva, porque acaba que sempre que a gente vê questões da China na ONU, sempre repercutem notícias muito negativas, né, e tendenciosas. E você trouxe um pouco disso, né? Eu já vou emendar 3 perguntas e aí você responde dentro aí do que combinar mais com o tema. Primeiro, sobre a pandemia, né? Você trouxe a questão dos impactos, mas
mundialmente a gente viu que a pandemia foi utilizada por muitos países até como uma desculpa, né? Claro que ela impactou bastante o alcance dos 17 ODSs, mas muito ela foi utilizada como justificativa para os países que já não estavam, né, alcançando as metas. Então, eu gostaria de saber se, de alguma forma, né, essa pandemia, né, que impactou, né, duramente, né, todas as sociedades, se ela desacelerou o alcance da China nas metas da agenda. Outra questão assim que me veio em mente quando você trouxe todo esse protagonismo da China na ONU, eu queria saber mais ou menos nessa transição dos objetivos do milênio para os ODSs, se a China, porque claro, todas as sociedades, né, participaram desse debate da construção dessa nova agenda para ser mais inclusiva, mas se a China teve um papel nesse sentido de trazer as críticas para o ODM, né, de trazer uma perspectiva do sul global rumo, né, aos ODSs, que foi a agenda, né, que teoricamente, né, pretende, né, reconhecer responsabilidades diferenciadas para os países. E por último, queria só pedir mais uma palhinha sobre a questão da cooperação Sul-Sul. Vi no Instagram que foi algo que a galera compartilhou bastante também sobre a aula. Porque a gente vê muito os relatórios, né, da CEPAL, muito focado, né, aí na América Latina e Caribe, mas se existe algum tipo de cooperação nesse sentido do monitoramento das metas, ou até de parcerias, né, com a China, ou se está mais realmente nesse campo de ajuda, de investimento externo, né, da China para com a América Latina, se você enxerga que talvez existe um potencial maior dessa parceria que talvez seja inviabilizada pela interferência de outros países, não sei, porque geralmente quando eu pessoalmente, né, como aluna de relações internacionais, que vi muito essa agenda no curso numa perspectiva bem mais ocidental e americanizada, geralmente a gente vê muito essa interação América Latina, Norte Global, América Latina, Norte Global. Então, para mim, foi muito uma novidade que você trouxe. Então, se você pudesse destrinchar aí um pouco mais, essas são minhas dúvidas. Prometo que acabei agora e vou depois ler a dos outros, depois que você responder essa rodada. Quando a gente pensa, então, por ordem, né? Na pandemia, a pandemia para a China, ela não paralisou, a China está à frente das metas da ONU, mas ela é uma justificativa bem razoável para os outros países darem uma desacelerada. A economia da China também desacelerou, só que assim, quando a gente fala da economia da China desacelerou, também é preciso ter uma honestidade aqui. Enquanto se prevê 1,4% de crescimento para os Estados Unidos, se prevê 5% para a China. Então, assim, o desacelerado é muito mais acelerado que a gente. E é óbvio que dinheiro faz muita diferença para você promover todas essas mudanças, né? Infelizmente, não é só sobre intenção. Eu sempre falo isso, inclusive, sobre políticas públicas. Qualquer país, gente, que qualquer líder, por mais inescrupuloso e malvado, enfim, ele vai querer universalizar bens e serviços, porque isso promove ele e ele vai ser reeleito, isso coloca ele na história mundial. Isso mexe com o ego. Quem não queria fazer uma Noruega do seu país? E as pessoas não fazem uma Noruega do seu país por quê? Porque elas não querem? Porque elas pensam, não, eu prefiro comer caviar. Eu não quero ser um líder reconhecido por resto da história. Claro que não, elas não fazem isso porque não tem dinheiro. Existe uma coisa. Então, arrancada, existe uma coisa triste, mas real, e a gente tem que falar sobre a realidade, que a arrancada industrial da China e a China como parceiro econômico permite que ela invista para conseguir as coisas apesar de uma pandemia. Então, para a China, quando você vai ver as metas da ODM, onde eles estão, se eles não alcançaram ainda com 10 anos de antecedência, eles estão quase. Então, é impressionante. E é impressionante quanto a gente tem que falar que política pública de desenvolvimento econômico é importante. A gente precisa tratar das coisas em cunho estrutural, em ter emprego, em ter de tudo, tem infraestrutura, tem rua asfaltada, tem praça, tem tudo. Então, para a China não, mas faço essa ressalva. Natural que para outros países que não tenham esse desenvolvimento econômico, sim. Quando a China ela foi grande, falando sobre a segunda pergunta,
protagonista, inclusive, nos discursos internacionais da agenda da ONU. Mas aí eu lembrei de um texto maravilhoso que eu li que falava sobre a posição da Coreia do Norte. E eu, como eu adoro uma polêmica, a Coreia do Norte diz o seguinte, porque a ONU ela limitava o tanto que você poderia utilizar dos seus recursos naturais. E a Coreia do Norte diz o seguinte, imagina, porque a gente sempre olha as coisas numa perspectiva ocidental, que é mais ou menos assim, Kim Il-sung, maluco, Jun, todos eles, toda essa família, e eles vivem fechados, mas na verdade é um país com muitas sanções, que tem que criar todos os seus produtos, que ao contrário de Cuba tem conseguido sobreviver, apesar de um dos maiores cercos, e lá eles criam desde um lápis a tudo, carro, pneu e etc. E isso vai recursos ambientais. E quando a Europa estava na sua arrancada industrial, ninguém sancionou, diminuiu o tanto que eles podiam usar dos seus bens naturais. Então a Coreia do Norte disse: eu quero poder utilizar as minhas florestas o quanto elas forem necessárias para produzir meus bens de consumo para minha população e depois recuperar. E aí vem toda uma discussão, será que depois recupera ou não recupera? Quando você atinge a camada, atingir no mundo inteiro, mas e aí esse país que tem que fazer tudo só para ele, né? É meio fácil, eu europeu que estou comprando o meu celularzinho feito na China e não estou mais desmatando, depois eu ter acabado com toda a floresta negra da Alemanha e ter refeito, dizer isso. Então, essa era a posição da Coreia do Norte, que se negou a assinar, e eu acho uma posição assim, bem interessante para a gente colocar assim, no jogo. E essa cooperação Sul-Sul, principalmente após a entrada do governo Lula, eu recebi bastante consultas sobre se haveriam de grupos de interesses, tipo, se haveriam grupos de estudo, de possibilidades de parceria, porque realmente é uma política de ganha-ganha na China que ela não é simplesmente comprar ou vender, vamos criar isso, é uma política mais desenvolvimentista, que é diferente da neoliberal, que vamos só comprar, e geralmente é comprar produtos commodities, produtos sem nenhuma tecnologia. Então, é natural que quando você vai vender um saco de café, ele vai ser muito mais barato do que cápsulas de café. Cápsulas de café precisam de designers, precisam de tecnologia, precisa de toda uma questão que emprega uma cadeia de pessoas. Então, a complexidade comercial importa muito. Enfim, isso para dizer que a China oferece essa questão desenvolvimentista, mas a China não vai pensar política pública para o seu país. Isso é o papel do Brasil, saber vender e saber negociar. E aí há uma série de intelectuais discutindo a possibilidade de trens, trens, semicondutores, toda uma discussão de coisas que a gente precisa mesmo. E aí você falou, inclusive, dos estudos da CEPAL, que são sempre de cunhos desenvolvimentistas e que falam muito sobre a teoria da dependência, que é a teoria que se a gente, então, né, a gente tem uma história diferente da Europa, e a gente já vem de uma colônia, e a gente precisa pegar um caminho diferente. A gente percebe que a China fez uma revolução e pegou um caminho diferente. Não estou aqui pregando a revolução, talvez eu esteja brincando um pouquinho. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que lutar pelas nossas políticas desenvolvimentistas, desconfiar das políticas neoliberais, não aceitar apenas coisas focalizadas, transferências de dinheiro, juros e dívida, e começar a criar mesmo indústrias, empregos e tudo mais. E é isso. Muito obrigada, Isis, pela resposta completa, e é bem interessante, né, ver o quanto a China manteve o protagonismo dela e adotou tantas medidas multilaterais, né, para garantir insumos para o restante do mundo, ao contrário de outros países que acabaram ficando mais fechados durante esse período que exigia, né, mais cooperação. E agora nós temos mais perguntas no chat. Antes de tudo, eu só queria ressaltar que essa lista de presentes é apenas para os membros do G-China,
para controle interno. Então, quem for da comunidade externa não precisa assinar essa lista, porque a gente não gera uma certificação deste encontro aberto, né, que visa apenas gerar essa oportunidade de acessar também os eventos internos do Gestino. Então, agora a gente vai partir primeiro para a pergunta da Sabrina. Ela pergunta: Isis, essas políticas públicas para a erradicação da pobreza da China já serviram de inspiração para outros países? Então, você quer falar todas e eu respondo no bloco? Perfeito, é que tem a última, ela é bem grandinha. Não sei como essa memória minha é meio ruim, eu tive uma empatia, mas a segunda tá tranquila. Quais são os principais desafios / divergências da China com a Agenda 2030? Essa pergunta foi feita pela Rafaela. E por último, Guilherme Palhares pergunta: você verificou a veracidade do extermínio da pobreza por meio do site do Banco Mundial? A China, sendo um país fechado em relação às redes sociais, não prejudica o interesse da China se tornar protagonista e influente no mundo? Eu, por exemplo, não costumo, nunca, na verdade, entrar no site do Banco Mundial, mesmo convidando essas assinaturas para confirmar seus atos. Mesmo convidando essas assinaturas para confirmar seus atos, não dificulta a divulgação dessas façanhas como uma trava para essa ascensão ao protagonismo? Então, está questionando um pouco como divulgar, de certa forma, né, esses feitos da China enquanto ela está um pouco mais fechada, né, no termo das redes sociais. Em teoria, ele colocou em aspas. Então, a da Sabrina é muito interessante contar que no meu mestrado eu fiz uma entrevista com o Zhang Qi, que é o diretor do Instituto de Erradicação da Pobreza Extrema na China, era uma pessoa da linha de frente desse processo, e o vice-diretor também, o professor da Universidade Marxista, são pessoas que participaram desse processo. E aí eles contam que depois do Centro de Erradicação da Pobreza, que era onde difundiam as políticas públicas, alcançar a sua meta, eles criaram então o Centro Internacional de Erradicação da Pobreza na China, e mais de 100 países hoje em dia já participam, tendo mais de 3 mil burocratas mundiais formados por esse centro de erradicação, porque é um processo muito delicado e muito complexo científico, quando a gente discute, e para isso a Cristina me convide para fazer uma aula para contar o que eu descobri, fazendo já, adoro vir aqui falar sobre, mas em suma a gente faz políticas dessas top-down, que são decididas pelo centro para baixo, e a China tem o que eles chamam de uma teoria própria, que é de baixo para cima, de visitar a aldeia, descobrir o problema e criar uma política pública proposta não pelo centro, pelo governo central, e sim pelas pessoas da aldeia, pelos funcionários que visitam essas famílias. Então, são novas ideias de políticas públicas, assim como os projetos pilotos, enfim, há várias especificidades. Então, na verdade, em muitos países, a partir do Centro de Alívio da Pobreza Internacional da China, já estão estudando esses métodos. E um outro método muito interessante, do qual foi o meu objeto central da dissertação, os arranjos, é como o governo central se comunicava com o governo local através do plano de carreira, que, em resumo, eu mostro que eles não precisam de leis. Tipo, a gente faz uma política pública que a gente faz um punhado de leis e decretos para que ela seja cumprida. No caso chinês, são só sugestões, normas e direções, porque se ela não for cumprida, essa pessoa não consegue crescer na carreira, e ela é avaliada, um sistema muito pesado de meritocrático de avaliação. Então, você conquistar uma meta do governo tem muito a ver com qual é o seu caminho, né, na vida. Então, são formas diferentes de gerir uma governança pública, e está sendo bem estudado. Acabou de acontecer, que 2020 foi logo ali, mas está sendo bem difundido entre os países do sul global. Quais seriam os principais desafios de divergências da China com a agenda ONU? Eu acho que não vai haver nada que a China diga, olha, é uma divergência, isso a gente não concorda. Mas, sem dúvidas, a maior desafio é a redução das desigualdades da China. Na arrancada industrial, houve um crescimento gigante dos bilionários. Bilionários é uma coisa que não combina com o socialismo,
né? Bilionários nem deveriam existir. E essa é a maior incoerência chinesa no momento e a grande meta depois da erradicação da pobreza da China é diminuir a desigualdade. Deng Xiaoping disse: deixe que alguns fiquem ricos primeiro, e por um tempo isso não foi tão gritante, mas agora que o país, a renda média vem aumentando, isso é muito falado, isso é uma grande coerência, um grande desafio da China, como diminuir essas desigualdades. Eu achei que a pergunta do meu camarada mineiro tem muito a ver com soft power, e se eu interpretei certo, e Guilherme me corrija se eu tiver interpretado errado, ele pergunta um pouco sobre soft power, se a China sendo fechada não está deixando de divulgar. E aí, eu acredito que a China não é tão fechada assim. Eu acho que é uma regularização de redes, das quais a gente precisava ter aqui, porque tá difícil. E aí a gente fala sobre a PL, não acreditem no nosso amigo Telegram, mas o que acontece é que a China tem um soft power, na minha opinião, muito forte, porque para pensar, os sites que são de uma estrutura hegemônica de poder notariamente ocidental estavam, igual você disse, eu nunca pensei no Banco Mundial e ver esses dados da China, mas não só o Banco Mundial, como a ONU, como Banco Asiático de Desenvolvimento, Organização Internacional do Trabalho, todos esses atestam os feitos chineses, porque eles foram convidados para participar e aceitaram, é óbvio, porque você vai participar do processo gigante de erradicação da pobreza, que iria te conferir muito reconhecimento, e do outro lado você quer contar para o mundo. Então acabou sendo uma jogada genial. E o que me facilitou muito, particularmente dizendo minha pesquisa, porque aí toda vez que eu vou usar um dado, além de eu pegar do governo, que se você pegar do governo americano, todo mundo confiava, mas daí eu já pego dessas organizações, porque daí já ninguém desconfia. Que quando a gente fala de China, infelizmente é uma xenofobia, porque é igual quando você vai. Quando eu vou compartilhar uma notícia da BBC, a BBC é uma rede estatal inglesa, ninguém desconfia. Mas quando eu vou fazer isso com, sei lá, a China dele, todo mundo desconfia. É muito cansativo. Aparece até o negócio do Twitter me avisando, do Elon Musk, falando: olha, essa é uma rede estatal chinesa. Eu falo: tá bom, Elon Musk, tá tudo bem, eu sei. Mas a gente não desconfia quando é americano, quando é americano, inglês, mas quando é chinês, a gente desconfia. Então, ainda bem que os chineses já sabiam disso, tiveram essa sacada brilhante de convidar as organizações internacionais e facilitar a vida de pobres pesquisadores, tipo eu. Mas, enfim, não, eu acho que o soft power chinês está muito forte, com o Instituto Confúcio, com fortes organizações internacionais. De fato, a China vem ampliando o seu poder gravitacional. Hoje em dia já é difícil você negar os grandes feitos que aconteceram no país, o seu crescimento, inclusive essas fake news, tipo trabalho escravo, essas coisas já não tem muito tanta aderência. Vamos ler, que ele disse um pouquinho mais. Entendi. Eu falo nessa questão de querer falar para o mundo de forma pessoa para pessoa, mas entendo o fato de falar sobre a desconfiança e convidar as grandes organizações. É exatamente isso. Eu acho que elas acabam dizendo. Mas sabe que eu até sigo, na verdade, os influencers chineses, que eu gosto muito, assim. Ou de pessoas que estiveram na China, estão aqui, ou pessoas que moram lá. Então, não acredito assim tão fechado. Assim, eu acho que é mais permeado assim, por um senso comum. Gente, passo para você a palavra enquanto eu bebo meu licorzinho. Então, pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário final sobre a exposição da Isis, algum pensamento que surgiu aí enquanto estava ouvindo? Querem xingar o evento? Vale agora. Enquanto isso, gente, vai se arrumando aí o cabelo, etc., para a gente tirar a nossa foto final, para não pegar ninguém de surpresa com cara de sono. Bom, aparentemente
Tudo ok. A sua exposição foi muito satisfatória e sanar dúvidas, porque eu vim tendo várias perguntas, aí vinha o próximo slide, tá, então é isso. Foi muito bom, Isis, muito obrigada. É realmente um privilégio você ter dado um curso sobre isso e a gente ter essa oportunidade de conversar com você sobre esse tema aqui. A gente agradece também, né, a comunidade externa que esteve presente aqui com a gente. A gente faz diferentes encontros abertos durante o semestre, sempre divulgado previamente nas nossas redes. Então, sigam sempre o Gestina UNB para estarem atualizados dos próximos eventos. A gente sempre faz uma foto final para depois postar nas nossas redes sociais. Então, vão deixando aí seus agradecimentos para a Isis no chat e liguem suas câmeras para eu tirar o print. Bora ver rostinhos bonitos nessa segunda. Em plena segunda, fico muito feliz com essa conversa. Eu acho que isso foi meu grande que escolher um tema que, cara, só aparece quem gosta mesmo de estudar, sabe? Para você falar da sua pesquisa com gente interessada, é a melhor coisa. Bom, vou colaborar, vou print, peraí. Valeu, Isis, muito legal te ver. Estou muito feliz, Plínio, de te ver também. Muita saudade, amigo. Muita. Também. Então, vou aqui preparar, deixa eu só botar aqui a melhor. Sorriam. Só um momento, deixa eu tirar outra só para garantir. Então, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Isis, pela palestra e obrigada pela presença de todos. Uma boa semana para todo mundo, que fique tudo bem. E espero ver vocês na aula 4 do curso de Introdução aos Estudos da China, que vai ter na quinta-feira, às 7 horas da noite. É isso aí. Beijão, galera. Tchau, tchau. Obrigada.